Então hoje nós vamos estudar, seguindo a linha do Tânia, de parar de julgar pela embalagem. Então o mundo nos acostumou a julgar as pessoas ou julgar as coisas pelas aparências. Existe uma famosa passagem no Talmud, quando chega Rosh Hashanah, Yom Kippur, tem o livro da vida, o outro livro. Então é dito que em Rosh Hashanah é escrito e Yom Kippur é selado. É dito que o tzadik, o justo, ele vai para o livro da vida e ele é escrito e selado imediatamente. O não tzadik, o rachá, ele vai para o outro livro. E o Benoni é aquele que está no meio termo, 50-50, 50%, ele vai ficar pendente até Yom Kippur. Então, aparentemente, como que você balança os atos ou os créditos de cada um? Então, se ele tem 50,01 ou 51%, depende de como você for medir, de coisas boas, então ele é chamado um justo. Então, não é tão difícil ser justo, né? É só você fazer mais coisas boas do que coisas erradas, você virou um justo. Só que isso é quando você analisa de uma forma superficial. O Tânia, ele vai mais profundo. E na realidade, quando ele vai profundo, ele diz que você não julga a pessoa pela sua embalagem, isto é, pelo seu comportamento. Pode ser que por fora ele pareça uma pessoa maravilhosa. Mas o que está acontecendo lá por dentro? Por dentro é só seus pensamentos. Os pensamentos não contam? Os pensamentos, eles têm uma grande influência sobre a pessoa. Então, eu queria analisar com vocês os dois extremos, que é o tzadik e o rachá, o justo e o perverso. Aprendendo quais são os extremos, nós vamos poder escolher pelo caminho do meio. Que esse é o objetivo. A gente sabe que o Alter Rebbe, ele queria escrever um livro para os perfeitos, um livro para os justos. E um colega dele falou para ele, não é esse o caminho. E esse livro vai subir para o céu junto comigo. Ninguém entendeu na época o que era, mas o livro pegou fogo e esse colega, Shpolezeide, faleceu no mesmo dia. E o Alter Rebbe entendeu a mensagem que não é este o objetivo. Porque imagina você ler um livro da pessoa perfeita. Pode ser curioso, mas na prática não tem nada a ver com a minha vida. Então o que me resolve? O Tânia é o livro do homem possível. Esse é o Benoni. Mas para poder determinar o que é o Benoni, que esse é nosso desafio, o livro Tânia também é chamado Sefer Shel Benoni, nós precisamos estudar os dois opostos, que também vão ter ensinamentos para a nossa vida. Dizem que tinha um grande sábio chamado Eliezer. E ele se dedicava muito, mas muito, para a espiritualidade. Ele passava dia e noite estudando Torá. E ele estudava o Talmud, estudava praticamente a parte que a gente chama revelada da Torá. Ele não tinha acesso à mística da Torá, Hassidut, a Kabbalah. E ele, um dia, conheceu um discípulo do Alter Rebbe, do autor do Tânia. E ele estudou um pouquinho, mais um pouquinho do Tânia, um pouquinho. Passou um pouco de ensinamento e ficou impressionado com essa forma de ver o mundo, forma de ver, inclusive, o judaísmo. Falou, onde você aprendeu isso? Me conta, eu também quero ir para esse festival. Falou, você quer? Você vai para Liosna, lá tem o grande Rav Shner Zalman, ele vai te ensinar. E ele, que realmente está procurando conhecimento novo, está procurando se aprofundar, foi até lá e nunca mais saiu de lá. Se tornou um grande Hassid e começou a estudar lá com o Alter Rebbe. E uma vez, um colega das antigas encontra ele e fala para ele, o que você encontrou lá de novo? Qual foi a resposta nova que você encontrou para a sua vida? Okay. Meio que debochando dele, o que você encontrou lá de tão especial? E ele falou o seguinte, a resposta não mudou, mas a pergunta mudou. E olha que interessante. Ele falou, antes eu estudava a Torá o dia inteiro e eu pensava comigo mesmo, esse rabino, falando dele mesmo, você é um tzadik,
Você é um Talmid Chacham, você é um sábio. Você o tempo todo está estudando e se elevando, você é uma pessoa espiritualizada, está quase se tornando um anjo. Como que Deus vai conseguir construir um paraíso tão grande para receber esse homem tão especial? E aí, na minha cabeça, eu ficava perturbado. Depois eu tinha a resposta. A resposta é o seguinte: Deus, ele é infinito. Deus é o Todo-Poderoso. Então Deus vai conseguir dar um jeito de construir um paraíso para mim. Isso foi antes de eu conhecer o Alter Rebbe. Depois que eu comecei a estudar o Tânia, comecei a estudar Hassidut, e aí eu percebi que as coisas não são tão simples assim. Não é só o comportamento. Existe uma briga, uma luta interna, e muita coisa também reflete o que está acontecendo no meu interior. E aí eu continuo me perguntando. Agora minha pergunta é a seguinte: você, uma pessoa tão egocêntrica, está pensando só em você, estou pensando só em mim, como eu posso me elevar, como eu sou grande. Pode ser, tá bom, estou estudando o Torá, mas eu estou pensando em mim. Como que Deus consegue me aguentar? Então minha pergunta mudou, mas a resposta é a mesma. Deus, ele é o Todo-Poderoso, então Deus, ele consegue também me aguentar. Então, na realidade, essa história não é para debochar de ninguém, é simplesmente para colocar em perspectiva. Alguém pode estar fazendo a mesma coisa, só que mudando a forma dele enxergar a vida, ele está se achando que ele é o maior tzadik do mundo, ou ele se coloca na real e ele vê que tzadik, o que quer dizer tzadik? Porque eu estudo muito, eu sou um tzadik? E o que está acontecendo dentro de mim? Se eu estou cada vez mais fortalecendo o meu ego, nós já aprendemos que isto é alma animal. E essa é uma grande revolução que nós já tocamos nesse ponto do Tânia, que eu posso estar 120 anos, os anos de vida dedicados aparentemente a Deus, mas nenhum momento eu parei para pensar em Deus, mas sim em mim mesmo. Como que eu vou me tornar melhor. Quer dizer, ele é inteligente, ele entendeu que indo atrás de honra nesse mundo, não é isso que vai fazer dele uma pessoa especial. Então ele percebeu que para ele realmente se dar bem na vida tem que ser um investimento a longo prazo. Então ele investe no paraíso dele. Mas no final das contas ele está pensando nele mesmo. Então ele está focado na alma animal, ele nunca exerceu, ou frequentemente ele não está exercendo a sua alma divina. Então, o que significa um tzadik? Tzadik, na definição do Tânia, é o seguinte: aquele que, quem manda, quem comanda o seu dia a dia é a sua alma divina. Aquela pessoa verdadeiramente altruísta, aquela pessoa verdadeiramente espiritualizada. É lógico que se por dentro eu ainda não refinei e eu consigo controlar meu comportamento, já é um grande avanço. Mas eu não posso falar que ele é um tzadik. Enquanto eu não conseguir dominar a minha alma animal, eu não sou um tzadik. O tzadik, na realidade, é aquele que não tem nenhum impulso, ou nenhuma vontade, nenhum sentimento errado. Pode sentar aqui? Então, por exemplo, que nem não passa na cabeça de uma pessoa normal, eu espero, sequestrar um avião. Não passa pela cabeça de um tzadik falar mal de alguém. Não passa. A cabeça dele não vem esse impulso. Então, para ele, tudo que Hashem falou que é proibido, não passa pela cabeça. Por quê? Porque ele conseguiu exterminar a sua alma animal. Por que a gente está estudando isso? O que importa para a gente? Importa porque nós podemos ser tzadik em uma mitzvah. Exemplo. Um exemplo simples. Alguém decidiu que ele não come Yom Kippur. Pode ser que ele passou do lado da melhor comida, mas Yom Kippur para ele é fato. Não vai passar pela cabeça dele comer, porque é Yom Kippur. Então significa que em Yom Kippur, nesta mitzvah, ele é um tzadik. Ele conseguiu dominar só um animal, que isso está fora de questão. Então, se eu conseguir avançar uma mitzvah, então já valeu a pena estudar sobre o tzadik. Chegar no 100%, nem é esperado da gente, que nós falamos. Para a pessoa chegar nesse nível de não passar pela cabeça nenhuma das coisas que a Hashem falou, para isso ele precisa nascer com esse DNA.
Um tzadik, ele nasce. Na verdade, dentro dos tzadikim, a gente tem graduações. Então, tem aquele tzadik que não passa pela cabeça dele, porque ele eliminou a sua alma animal. Por exemplo, é dito sobre o rei Davi, que ele conseguiu eliminar o Yetzer Hará dele. Ele exterminou. O método que ele usou foi os jejuns, que não é recomendado hoje em dia. Mas ele, com os jejuns, ele conseguiu exterminar a sua alma animal, ele não tinha mais Yetzer Hará. Está claro a me perguntar? Então como que ele pecou com Batsheva? Imagino que tenha sido depois, né? Se fosse antes. Então, muito bem. Quem que faz essa pergunta, diz o Talmud, ele não começou a entender o que quer dizer um tzadik. Está escrito, todo aquele que diz que Davi pecou, eino elatoe, ele está bem enganado. Quer dizer, está bem enganado. Ele tá julgando com os óculos dele. Então, eu, que não sou um tzadik, estou olhando para o tzadik, estou querendo, eu vou explicar o que aconteceu. Eu li no Tanakh? Sim. Tem que saber ler o Tanakh. Tem que saber entender o que está acontecendo lá. Então, não é o tema para hoje. A gente pode depois, um dia, dar uma palestra só sobre isso. Se o rei Davi pecou ou não pecou. Mas, diz o Talmud, Davi não pecou. Já que foi mal interpretado e as pessoas acharam que ele pecou, então ele passou o resto da vida dele fazendo tchuvá. Mas ele não pecou. Por quê? Porque um tzadik não peca. É fato. A única coisa que pode acontecer com um tzadik é ele escolher falhar. Na verdade, essa palavra pecado não é uma palavra judaica. Em hebraico, het vem de hisaron, de falha. Falhar. Então, por exemplo, se você esqueceu do aniversário de alguém muito importante, isso é um pecado? Não é um pecado, mas é uma falha. A pessoa vai ficar ressentida. Então, uma falha. Então, do nível da importância das coisas, então também depende do nível. Por exemplo, se uma criança esquecer do aniversário, não é relevante. Se um adulto esquecer, então depende do nível de maturidade. Então, se eu esquecer de alguma coisa, é uma coisa. Agora, Moshe Rabbeinu, por exemplo, esquecer de algo, é outra coisa. Então, se eu batesse na pedra, nada ia acontecer. Mas Moshe Rabbeinu, quando Deus falou para ele, para tirar a água da pedra, falou, fale com a pedra. Ele bateu na pedra, qual foi a consequência? Você não vai entrar em Israel. Então, tzadik é assim, de repente, ele vai ter graus, ele vai subindo. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Davi não podia estar no grau maior dele, Davi não grau menor, ele era tzadik. Independente disso, independente do grau que esteja, um tzadik, ele não falha nesse nível carnal que nós interpretamos. Mas voltando para a questão que um tzadik ele pode optar por falhar, é o caso de Moshe Rabbeinu. Assim dizem nossos sábios. Moshe Rabbeinu optou por bater na pedra. Será que ele... Está escrito que ele era gago, mas não está escrito que ele era surdo. Então ele escutou exatamente o que Deus falou para ele. Então por que ele bateu na pedra? Porque se ele falasse com a pedra e a pedra desse água, saísse água da pedra, na verdade, o que quer dizer a pedra da água? Existe o anjo de cada ser. Então, o anjo da água, da pedra ia providenciar esse milagre. E aqui a gente vê novamente que Deus ele sempre coloca por meios naturais, por mais sobrenatural que seja, porque se Deus queria dar água, faz a água começar a brotar. Falou, faça alguma coisa. Então, fale com a pedra. Se ele falasse com a pedra e a pedra desse água, ia surgir um argumento muito forte contra o povo judeu. O povo judeu está sendo protegido e ajudado por Moshe Rabbeinu por muito tempo. Todas as pragas no Egito, a abertura do mar. E Moshe Rabbeinu pediu muitas coisas e eles estão todo o tempo argumentando. Quem conhece a história vê que o povo não está respeitando Moshe Rabbeinu. Moshe fala e eles não escutam. E aí surgiu o argumento, uma pedra escuta Moshe Rabbeinu e vocês, mal agradecidos, não escutam. Então Moshe Rabbeinu falou, eu não vou dar esse argumento contra o meu povo. Por mais que eles estavam provocando Moshe e eram ingratos, Moshe Rabbeinu ele era o verdadeiro líder e, que nem um pai perdoa a criança, vai proteger a criança independente do seu comportamento, Moshe Rabbeinu, como verdadeiro líder, estava protegendo o seu povo, mesmo que ele estava se prejudicando.
Esta é a grandeza de um líder. O Moshe Rabbeinu optou por falhar. Não sei se ele sabia ou não sabia que isso ia impedir o sonho da vida dele de entrar em Israel, mas na prática ele optou por falhar, mesmo ele perdendo de nível espiritual, para com isso salvar o seu povo. E outro exemplo, um tzadik, ele aceita doenças, por exemplo, sofrimentos, para perdoar, para ajudar o povo. É jeito que as doenças, de certa forma, são consequências das nossas falhas. Certo? Então, cada ação que nós... Já explicamos isso, que a gente cria anjos, e os anjos bons e os anjos não bons. E esses anjos não bons são aqueles que acabam nos trazendo problemas. Então, se um tzadik não falha, se um tzadik ele está num nível espiritual muito elevado, como que ele tem grandes sofrimentos? Então, é dito que um tzadik, na realidade, ele nem precisaria estar aqui. O tzadik está aqui para ajudar os outros. Então, ele aceita sobre si doenças e sofrimentos e problemas para poder neutralizar e ajudar o seu povo. Tanto é que o Zohar fala uma coisa muito forte, que ele fala que o falecimento de um tzadik, ele traz uma capará, traz um perdão muito grande para o povo. Então, o tzadik ele é uma pessoa pública, é uma pessoa coletiva, que tudo que acontece com ele acaba ajudando todo o povo. Mas por que nós entramos nisso? Porque o tzadik, voltando, tem vários níveis de tzadikim. Então, o tzadik gamur é o tzadik completo. O tzadik she'einu gamur é o tzadik incompleto. Não sei se vocês lembram, no capítulo 1 do Tânia, nós falamos em 5 níveis. Nós temos o tzadik que é bom para ele, o tzadik que é mal para ele. O rachá, o perverso que é bom para ele, o perverso que é mal para ele. E o benoni, que é o intermediário. A explicação simples, que é a explicação que o Talmud dá, o que quer dizer um tzadik que é bom para ele? Ele é tzadik, que isso representa seu lado espiritual, e é bom para ele que fisicamente ele também está bem, seja financeiramente, seja de saúde, seja de relacionamento, ele está bem. E verá-lo é aquele tzadik, quer dizer, ele faz tudo em relação com Deus, mas ele tem problemas na área física. Como que o Talmud explica isso? Fala muito simples. Tudo que acontece nesse mundo físico é muito mais simples do que no outro mundo. Nós sabemos que a alma, para poder entrar no paraíso, ela precisa estar pura, precisa estar limpa. E se tem alguma mancha, alguma falha, alguma coisa, como nós estudamos já, precisa de uma limpeza. Não é castigo, precisa de uma limpeza. Só que a limpeza de alma sem corpo é muito mais difícil do que uma limpeza de alma no corpo. E por isso que nós encaramos os pequenos sofrimentos ou grandes, a gente fala capará. Foi um perdão, me ajudou a limpar. Então, quem é o tzadik veralo? Tzadik veralo é aquela pessoa que tem problemas nessa vida mundana e com isso ele acaba de limpar as poucas manchas que ele tem e ele vai direto para o paraíso. E o tzadik vetovlo, aquele que não tem nem problemas mundanos, é porque ele não tem que nada limpar. Ele é aquele tzadik completo. E aí entra o fator que nós falamos, que mesmo sendo tzadik completo, ele pode sofrer em nome do povo e não por ele mesmo. Então nós temos inúmeros níveis de tzadikim, mas essa é a explicação do Talmud. Como que explica a mística judaica? O que quer dizer tzadik vetovlo? Tzadik vetovlo quer dizer que por dentro dele só tem bem. Ele eliminou o mal, ele eliminou a alma animal. E quem é o tzadik veralo? Tzadik que tem mal, quer dizer que a alma animal está lá, só que ela está dominada. Sabe quando você, no karatê, no judô, você domina alguém? Ele está dominado, mas na hora que você soltar, está lá. Então você não matou, você não eliminou, você dominou. Então o tzadik incompleto, o tzadik veralo, quer dizer que ele continua com a alma animal lá dentro. Fala. Vamos explicar o outro lado. Vamos chegar para o outro lado. Se quer chegar no outro lado, vamos chegar lá. Bom, então, antes de chegar no outro lado, eu queria elaborar um pouquinho mais sobre a diferença do tzadik completo e do tzadik incompleto, vamos chamar assim. O tzadik completo, o tzadik incompleto, presta atenção na frase. O tzadik incompleto, ele faz apenas a vontade de Deus. O tzadik completo, a sua vontade
é a vontade de Deus. Entenderam a diferença? O tzadik incompleto, ele faz a vontade de Deus. Quer dizer, eu me anulo para Deus. O tzadik completo, a sua vontade é a vontade de Deus. O que ele fala é o que Deus está falando. Então, por exemplo, Moshe Rabbeinu, não sei se vocês lembram a história de Korach. Korach era o primo de Moshe Rabbeinu, que questionou: por que você está pegando todos os cargos para a tua família próxima? Ele também era primo. Mas ele falou: você pegou teu irmão, teus sobrinhos. Essa pergunta só surge para pessoas comuns. Você pode perguntar para a STF o que eles estão fazendo, você pode perguntar para pessoas que têm interesses. Para um tzadik completo não se faz esse tipo de pergunta, porque o tzadik completo não tem vontade própria. Ele está totalmente anulado para Deus. Moshe Rabbeinu, ele era o veículo de comunicação divina. Tanto é que quando ele falava a palavra de Deus, ele não era gago, não gaguejava. Porque era direto a palavra de Deus passando pela boca dele. Shekhinah medaberach mitov gronó. Deus falando pela garganta dele. Então, quando Korach pergunta para Moshe o que você está fazendo, ele não está entendendo como foi o sistema que Deus criou. Ou não entendeu que Moshe Rabbeinu era o líder, que era um tzadik completo. Um tzadik completo, o que ele faz é a vontade divina. Ele não precisa perguntar para Deus. Deus fala pela boca dele. Vocês já contei para vocês aqui a história de um Rebbe que ele viu os seus alunos jogando dama em Hanukkah. Hanukkah estavam jogando dama. Ele falou: vocês conhecem as regras do jogo? E, resumindo, o Rebbe ensinou para eles como que se joga. Ele falou: a regra do jogo é o seguinte: você dá 1 para ganhar 2. Você só anda para frente. E quando você chega lá em cima, você pode ir para todos os lugares. 1 para ganhar 2, ir para frente, está claro. O terceiro, quando você chega lá em cima, quando você vira um tzadik completo, você pode ir para todos os lugares. Para onde você for, essa é a vontade de Deus. Você não precisa questionar. Um tzadik completo, então, às vezes a gente se pergunta: quem garante que ele está certo? Você pode perguntar isso aqui para seres humanos, mas para um tzadik completo, você confia 100%. Então, colocando talvez em outro nível, não era um tzadik completo, eu acredito, mas uma grande personalidade, o Rav Moshe Feinstein, que ele foi o maior legislador de leis judaicas nos Estados Unidos, século passado. Rav Moshe Feinstein. E ele era procurado no mundo todo para casos bastante complexos. Então, com as inovações da ciência, da tecnologia, etc., sempre surgiam questões bastante complexas, e ele que tinha que dar a palavra final. E ele comentou uma vez o seguinte: ele falou que ele não queria de jeito nenhum ler jornal, ler notícias. Por quê? Porque na hora que ele fosse dar um veredito, ele queria que fosse 100% a opinião da Torá. Porque às vezes a gente recebe informações e depois você não lembra de onde você escutou. Você pode achar que veio de uma fonte e veio de outra fonte. E ele queria dar opinião 100% baseada na Torá. Então ele precisava desse esforço. Um tzadik completo não precisa desse esforço. O Rebbe, por exemplo, lia tudo. Os cientistas e historiadores, todo mundo que ia conversar com o Rebbe ficava impressionado como o Rebbe já sabia os últimos avanços da tecnologia, da saúde, etc. Então, um tzadik completo, ele pode ler tudo e ele não é influenciado por isso. Agora, alguém que não está nesse tzadik completo, às vezes ele tem que tomar mais cuidado, porque ele faz a vontade de Deus, mas não é que a vontade dele é a vontade de Deus. Então, a diferença é sutil, mas faz toda a diferença. E, de certa forma, alguém que também não é um tzadik completo, ele às vezes não consegue entender a realidade daqueles que lutam no dia a dia para conseguir fazer uma mitzvah, que a gente falou semana passada, aquele famoso, qual era o nome dele? Yankel Balaveiros, Yaakov, que fazia o pecador. A gente não consegue entender a luta e o desafio e o mérito de cada um que passa por isso. Então, conto que tinha uma pessoa que
ele, por engano, acabou acontecendo que ele desrespeitou, fez uma coisa errada no Shabat. E aí ele foi falar com o rabino dele. E o rabino falou para ele: você talvez diminui um pouco a luz do mundo, então traz mais luz para o mundo. Traz, antes do Shabat, uma vela bonita para iluminar a sinagoga. Naquela época não tinha iluminação elétrica. Então, traz 2 velas compridas, bonitas, para você iluminar a sinagoga no Shabat ainda mais. Ele ficou todo feliz que agora ele ia ter uma forma de retificar a falha dele. Uma pessoa simples. Tinha lá nessa cidade um Hassid do Baal Shem Tov. Então, chamava Michal Mizlotchov. E ele, uma pessoa muito elevada, uma pessoa que trabalhava muito consigo mesmo para estar no nível espiritual bastante elevado. Ele olhou aquilo com desdém. Falou: sabe o que quer dizer o Shabat? Alguém que entende a espiritualidade do Shabat, ele vê que é uma coisa muito elevada, muito grande. Falou o quê? 2 velas, lá vai lá e compra por alguns centavos 2 velas, resolve? Ele não conseguiu entender como que 2 velas ia resolver. E ele, do tamanho, nível espiritual dele, ele olhando para uma coisa, não gostando, existe uma coisa que é chamada Kpeidah. Quando você makpit, eu não gostei. Não gosta. Você se importa com algo. Então, a força espiritual desse homem elevado não gostar faz aquilo não dar certo. Então, o homem foi lá todo feliz, acendeu a vela. Começou o Shabat, a vela se apagou. Ele ficou todo triste, sinal que Deus não aceitou a minha tchuvá. Aí ele foi falar com o rabino, daí ele falou: não se preocupa, acende semana que vem. Semana que vem ele acendeu, de volta lá o Hassid viu e não gostou, veio um gato e pegou as velas. E assim, resumindo, e aí esse rabino, que também era uma pessoa grande, percebeu o que estava acontecendo, ele foi falar direto com o mestre desse homem, que é o Baal Shem Tov. Falou: Baal Shem Tov, eu estou tentando ajudar uma pessoa simples, está muito triste, o seu Hassid, o seu aluno. O Baal Shem Tov falou: deixa comigo. O Baal Shem Tov mandou uma mensagem, pede para ele vir aqui me visitar no Shabat. Quer dizer, que ele chegue aqui antes do Shabat para passar o Shabat comigo. E o Hassid ficou todo feliz, recebeu um convite do mestre, tinha que fazer uma viagem, então ele se programou para sair a tempo, para poder chegar no Shabat. Ele está chegando perto de Mezibush, a cidade do Baal Shem Tov, e o céu se fecha, não sei se começou a chover, mas o céu ficou totalmente escuro. E ele achou que já estava de noite, achou que começou o Shabat, e na prática ele acabou viajando, andando de carroça no Shabat. E aí ele chega lá todo desesperado para falar com o Baal Shem Tov, já pedindo o perdão e a retificação por ele ter violado o Shabat. E o Baal Shem Tov fala: bem-vindo, pecador. Agora você sabe como se sente alguém que falha. Então, na verdade, aí depois ele falou: fica calmo, era só um susto, não começou ainda o Shabat, mas era importante para mim que você entendesse o que as pessoas passam. Você nunca passou por isso. Então você está no nível espiritual tão alto, então você não consegue valorizar, ou você desvaloriza aqueles que têm aquela luta e aqueles que têm os desafios. Então, o Baal Shem Tov deu a lição para ele, não é que ele queria o mal dele, pelo contrário, queria elevar ele ainda mais para poder ser uma pessoa que consegue apreciar a dor do outro. Tem uma frase muito forte no Talmud, como todas as frases que se você não se aprofunda mais, você acha muito negativa. Está escrito: Tov shebarofim legeinom. O melhor dos médicos para o inferno. Tov shebarofim legeinom. Então tem gente que usa no literal essa frase. Só que o que significa essa frase? Olha só que bonita. Tov shebarofim, quem é o bom médico? Lageinom, aquele que desce no inferno do paciente. Aquele que se simpatiza e entende a dor do que o homem está passando. Ele não trata aquilo como se fosse um objeto. Então esse é o Tov shebarofim. Assim também existe um médico espiritual, existe um médico em todas as áreas, aquele que consegue entender o que o outro está passando. Contam que um grande Rebbe, toda vez que ele recebia pessoas para aconselhar em Echidut, audiência particular,
Ele suava e suava muito. E várias vezes ele tinha que sair para trocar de camisa. E aí alguém perguntou, o que está acontecendo? Não está nem calor? Falou, você não sabe o exercício que eu faço? Para eu atender alguém, eu não vejo ele de fora. Eu tenho que me envolver no problema dele e tentar encontrar dentro de mim alguma relação com aquele problema em um nível mais sutil, uma coisa muito forte, espiritual, não dá para explicar agora, mas de certa forma, se eu estou escutando o problema, quer dizer que eu tenho uma relação com aquele problema, eu tenho que tentar encontrar dentro de mim, tenho que entrar naquela pessoa, depois tenho que sair, entrar em outra pessoa. Imagina esse exercício, como que isso daqui, no mínimo, faz eu transpirar. Então, este é o verdadeiro médico, esse é o verdadeiro mestre. Então, o Baal Shem Tov, como verdadeiro mestre, queria elevar aquele seu aluno para entender o que o outro passa. Então, o Tzadik Gamur, o Tzadik completo, ele entende o outro. Talvez um Tzadik incompleto, ele está naquele esforço dele e ele talvez não consegue simpatizar e entender o que o outro está passando. E com isso a gente entra nesse conceito também do perverso. Tem uma frase no Talmud que diz Afilo rekanim shebelcha meleim mitzvot kerimon. É escrito que mesmo os judeus vazios, o que quer dizer vazios? Mesmo aqueles que não têm conteúdo. Mesmo os ele usa na verdade uma expressão, mesmo os poshei Israel, aqueles que fazem coisas erradas de propósito, eles são cheios de mitzvot como uma romã cheia de caroços. Tem gente que diz até que tem 613 caroços. Então, mas é cheio de caroços assim também. É cheio de boas ações. Então, uma vez entrou uma pessoa para conversar com o Rebbe. E o Rebbe falou, o que teu mestre comentou ultimamente? Me fala alguma coisa interessante que o teu mestre falou. E o homem falou o seguinte, meu mestre comentou esse Talmud, que mesmo uma pessoa, mesmo um grande pecador, ele está cheio de mitzvot. E ele falou, se ele é um pecador, como ele está cheio de mitzvot? Essa foi a pergunta que ele fez sobre o Talmud. E ele não soube responder. E aí o Rebbe falou, interessante. Eu também estudei esse Talmud, mas minha pergunta era diferente. Minha pergunta é, se ele está cheio de mitzvot, então por que se chama de pecador? Então essa é a diferença do Tzadik Gamur. O Tzadik completo, ele não olha como nós olhamos. Ele olha de uma outra forma total. Porque uma vez alguém chegou, não me lembro se foi para o Rebbe anterior, e falou, Rebbe, por favor, não fica com raiva de mim. É uma coisa errada, muito errada que ele fez, não fica com raiva de mim. Ele falou, quando você senta nessa cadeira, você enxerga um mundo diferente. Ele quer dizer, em outras palavras, essa questão de raiva, isso aqui são para as pessoas comuns. Para um Tzadik completo, não é dessa forma. Então agora a gente começa a entender um pouco melhor o que significa julgar o rei Davi. Quem sou eu para julgar o rei Davi? Então eu estou aqui sentado na minha poltrona, além da história de rei Davi, infelizmente fizeram romances do rei Davi, e eu estou julgando, ele é um pecador. Eu já contei aqui do... Qual era o tipo de tzadik que ele era? Seria opção de tipo... Moshe Rabbeinu? Não, rei Davi. O rei Davi? Qual tipo? Então, está escrito que ele exterminou o Yetzirah dele, então ele virou um Tzadik Gamur, um Tzadik completo. Mas quando depois de velho? Não sei exatamente que ano da vida dele, mas ele já nasceu um Tzadik. Pode ser que ele evoluiu, mas ele já nasceu um Tzadik. E foi por isso que ele foi escolhido. E na verdade ninguém conhecia ele. Tanto é que o pai dele, quando foram, toda a história, não vamos contar agora a história, mas quando foram na casa do pai dele já e falaram, a gente quer o teu filho especial, ele mostrou todos, menos o Davi. Falou, não, ele é um pastor, ele está fora de questão. Então nem o pai dele sabia que era ele. Então por que não conseguiu fazer o primeiro tempo? Porque na prática ele Tinha o que na mão? sangue. Então, mas era... Como é que um tzadik pode ter sangue na mão? Bom, é uma outra questão, mas eu vou responder rapidamente. Mas só uma frase, só para colocar em perspectiva, vocês pensam sobre isso. O Talmud fala uma coisa muito, muito forte. Todo aquele que tem piedade de um criminoso vai ser cruel com os piedosos. Crueldade. Qual a merachem alachzari
Yachzari Imechav. Todo aquele que é piedoso com os criminosos, ele acaba sendo criminoso com os piedosos. Então, infelizmente, você vê isso aqui na prática. Judeus defendendo os palestinos e indo contra os seus próprios irmãos. Então, só para colocar em pauta, o que significa? Então, guerra é ruim. Depende de quando. Então, você matar alguém que quer te matar, às vezes pode ser uma obrigação. Então, o rei Davi, as guerras dele não foram guerras. Não foram guerras para ele. Quando ele lutou contra Golias, ele estava salvando o povo judeu. Então, ele era um guerreiro, ele era um matador, ele era uma pessoa que estava defendendo. Então, essa questão de matar, tem que entender o que significa matar, o que significa defender, o que significa obrigação, opção, etc. Mas isso daqui é um tema à parte. Mas só para entender que temos vários Windows, a gente vai abrindo. Mas voltando para o tema de hoje, que tzadik, justo, nós estamos muito longe de julgar. A gente mal consegue julgar alguém que está no nosso nível. Imagina julgar alguém que está em outro nível. Então, a pessoa quer entender. Então, mas não é julgar, entender significa escutar, não interpretar da forma que eu tenho. Então, a Torá, por isso que a gente fala muito de Kabbalah. Kabbalah significa receber. Então, eu vou escutar e vou aprender dos livros autênticos que explicam a Kabbalah. Agora, não pegar um autor e não pegar... Chegou papagaio? No mínimo, não é repetir igual papagaio. No mínimo, você vai ter respeito pelo autor respeitado. Então, exemplo, se você tem um livro explicado por Rashi, então você pega a Torá, a Bíblia, está escrito olho por olho, dente por dente. Então, eu decidi explicar como a lei de tabelião, que é literal. Isso que os muçulmanos falam. Eu concordo. Não tem eu concordo. Você tem um Talmud, você tem o Rashi, você tem um judaísmo que ele vai te explicar o que realmente está por trás dessas palavras. Então está escrito que você tem que ver o tzitzit. Os caraítas vão falar que ver o tzitzit significa colocar o tzitzit pregado na parede para você ver. Só que a gente já sabe, por tradição, por Kabbalah, quer dizer, tradição desde Moshe Rabbeinu, que ver o tzitzit significa vestir o tzitzit e deixar os fios para fora para ver o tzitzit. E assim por diante. Então, nós temos uma tradição rica, nós temos uma Torá autêntica. Agora, quando eu quero interpretar do meu jeito, então deixa de ser Torá, vira a minha interpretação. Então, por isso nós temos que tomar muito cuidado, que nem eu já comentei aqui, que uma vez um homem chegou para o Rebbe de Kotsk. O Rebbe de Kotsk era uma pessoa bastante direta, vamos chamar assim. E ele falou, para que eu vou ficar lendo esse livro? Ele também foi bastante arrogante. Para que eu vou ficar lendo esse livro, que é a Torá? Uma história de um bando de pecadores. Cheio de pecadores. Adão, e principalmente lá no deserto, toda hora. Eles estão com Moshe Rabbeinu, vem todos os milagres e eles ficam pecando. O bezerro de ouro, os espiões. O Rebbe de Kotsk falou, pode parar. Só quero te falar uma coisa para você pensar. Dos pecados deles que você está comentando, Deus resolveu escrever a Torá, que é o que tem mais sagrado para nós. Das tuas mitzvot, Deus não vai escrever nenhuma Torá. Só para você pensar sobre isso. Então, é profundo isso, mas o que o Rebbe de Kotsk estava querendo dizer para ele? Você, séculos depois, lendo superficialmente o texto, está achando que está no poder de ficar julgando quem é tzadik, quem não é tzadik. Calma aí, se coloca no seu lugar. Então, isso daqui é só para a gente colocar em perspectiva quem é o tzadik, quem não é o tzadik. Mas o ponto de hoje é, o máximo é o tzadik. Eu não vou chegar nunca no máximo, mas pelo menos, quanto mais eu aumento a referência, mais eu sei o que eu tenho que avançar. Até agora, antes do Tânia, achava que tzadik é só ter 51% de méritos. Então, eu vou equilibrando a minha balança, eu faço mais coisas boas do que... Então, eu falo uma lashonara hoje, então eu vou fazer 2 mitzvot e pronto, está equilibrado, está resolvido. Então, não é assim. O tzadik é aquele que não faz nada, mais nada de errado. O tzadik completo também não faz nada de errado, mas o mal, quer dizer, a alma animal ainda está dentro dele dominada.
Então a gente já começa a ver de uma outra forma o que significa tzadik. Então quando uma mãe chega, meu filho é um tzadik, é uma força de expressão. Então ele está querendo falar, meu filho é especial, ótimo, bonito, etc. Mas não quer dizer que ele é um tzadik. E nem aquela pessoa que se considera um tzadik. Então alguém que ficar se declarando, eu sou um tzadik, então provavelmente ele não é. Quem é o rachá? Quem é o perverso? Então a gente que perverso, a gente acha que é aquela pessoa que é o pecador. Vem o Tani e fala, vamos dizer que eu faço tudo certo. Mas agora, nesse momento, eu dei um deslize. E eu falei Lashon Hara. Eu falo sempre Lashon Hara porque está escrito que é uma das 3 coisas que nós não conseguimos escapar diariamente. Não quer dizer que é permitido, mas é uma coisa muito difícil. Então, na hora que eu falei Lashon Hara, quem foi que me dominou? A minha alma animal. Então, naquele momento, eu estou com a alma animal dominando a alma divina. Isso é chamado de rachá. Isso é chamado de perverso. Mas logo, imediatamente, é dito que alguém que não é um rachá completo, imediatamente ele se arrepende. Então está escrito que os rechaim meleim haratot, eles estão sempre cheios de remorso. Não culpa. Culpa não é... Mas ele percebeu que uma culpa saudável. Eu errei. Bom, eu não deveria ter falado aquilo. E aquela própria consciência já é uma espécie de tchuvá. Mas no momento que ele fez algo de errado, até ele fazer a tchuvá, ele é um rachá. Então o rachá não é aquele criminoso. Todos nós, em dados momentos do dia, então a gente está o tempo todo, já que nós não somos tzadikim, então a gente está o tempo todo nessa... vai e vem, e a gente faz, e depois a gente faz a tchuvá. Na verdade, por isso que a gente coloca nas orações a mini confissão, e também antes de dormir a gente faz uma reflexão. Então a gente está sempre tentando analisar o que a gente fez de errado e vamos tentar melhorar. É dito que até mesmo um suspiro é tchuvá ilá, assim que é dito. Um suspiro é a tchuvá no nível mais elevado que tem. Então só o próprio fato de suspirar, não deveria ter feito aquilo. Isso daqui já mostra uma coisa muito boa. Mas ao mesmo tempo tem que lembrar também outro dito, que mais vale um ato do que 1000 suspiros. Então também, só com suspiros não vai resolver. Mas isso demonstra, que a gente fala de uma reação da minha alma divina. Então minha alma animal sobe, a alma divina, calma aí. Só que ela chegou um pouco atrasada, mas é a reação da alma animal. Então, o rachá completo é aquele que realmente nem se sente mal. Então isso aqui já é um caso muito extremo. Mesmo aquelas pessoas que falam que são ateus, etc., são pessoas por falta de educação. Hoje em dia é difícil você ter alguém que é por opção contra tudo e todos. Isso aqui é uma questão de falta de oportunidade. Então, mesmo que você fala que ele estudou, mas que tipo de estudo ele teve? Realmente ele apreciou, ele aprendeu só as leis, ou ele também estudou a mística, ele se aprofundou, ele entendeu a beleza do judaísmo? Porque alguém que só sabe, é proibido andar de carro no Shabat. Ele não entendeu por quê. Ele só entendeu, só escutou que é proibido. Então, ele não teve o conhecimento. Ele teve apenas uma informação. Então, ele não é chamado que ele está fazendo para irritar Deus. Ele falta o aprofundamento. Então, chegar nesse nível extremo de rachá completo, isso daqui é uma coisa muito difícil. Difícil ser tzadik completo. É difícil ser tzadik completo? Não tem problema, a gente não nasceu para ser. A gente não nasceu para ser tzadik completo. A gente nasceu para ser o Benoni. Ainda a gente não chegou. A gente está trilhando para conseguir chegar, se Deus quiser, semana que vem, no Benoni, que é o homem possível e é o que é exigido de nós. Então, temos que estudar os extremos. Então, estudamos um pouquinho sobre o tzadik e agora um pouquinho sobre o rachá. E uma coisa um pouco mais profunda e importante
é a importância que a mística dá para o nosso pensamento. Então, voltando para aquela aparência de tzadik. Então, enquanto eu tenho pensamentos pecaminosos, aquele pensamento ele é muito nocivo. E ele é uma falha. E de certa forma, diz o Talmud, Hirurei haverá, Kashim me haverá. Pensamento pecaminoso, ele é pior que o próprio pecado. Por quê? Primeira coisa, que quando eu faço uma coisa errada, eu estou consciente e eu vou me arrepender. Quando eu penso, eu falo, o que eu fiz? Só pensei, não fiz nada. Mas a mística explica que o pensamento também é relevante para o bem e para o mal. E a gente sabe que quanto mais refinado o tecido, maior a desvalorização se você tem uma mancha ou tem um rasgo. Então, quanto mais refinado o nosso meio de comunicação, então maior a gravidade. Então, se eu mancho a minha ação, não é tão grave igual a minha fala, e menos grave ainda do que o meu pensamento. Então, o pensamento, ele sim é relevante. Então, diz o Tânia, você está vendo por fora e parece que ele é uma pessoa perfeita? Pare de julgar as pessoas pelas suas aparências. Isso é uma coisa que o mundo colocou na nossa cabeça e é difícil a gente se libertar dessa forma de enxergar a pessoa. Então a gente enxerga muito o externo. Um verdadeiro pai e mãe, espero que consegue enxergar mais a essência do filho do que o seu comportamento. Às vezes é difícil, porque você fica muito preso ao seu comportamento e você... Mas na realidade, o pai, espero que ele ama o seu filho, não porque ele é inteligente, porque ele é bonito. Ele ama o seu filho porque é seu filho. Então, as coisas externas acabam às vezes confundindo. Então, comportamento é externo, não é essência. Da mesma forma, Hashem, ele ama a pessoa e não o seu comportamento. É óbvio que é muito mais interessante você ter alguém que se comporta bem. Então, Hashem também quer aquele que se comporta bem. Agora, quando você fala respeitar pai e mãe, se eu não falo nada de errado para o meu pai e para a minha mãe, e eu faço de tudo para ajudar eles, mas eu penso mal deles, eu estou tendo que mudar, estou tendo respeito ao pai e mãe? Não. Óbvio, se eu falo mal deles, eu sei que não. Agora, pensar mal também é falta de respeito. Então, o pensamento, ele também é relevante. Rabino, Fala. o pensamento não cria os anjos também? O pensamento, ele também tem um reflexo na ação. Ele cria os anjos, cria as energias. Então, o nosso pensamento, ele está escrito uma coisa forte que diz Marshavá Moelet. É dito que o pensamento, ele tem a sua influência. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que está em dificuldade, você pensar bem dela, ou pensar bem para ela, ajuda aquela pessoa. E você pensar mal, prejudica aquela pessoa. O pensamento tem a sua influência. Aquilo, eu estava pensando em você, você me ligou. Tem relação aos pensamentos. Então, também, o pensamento vai mandar a energia do meu pensamento para aquela pessoa. Então, é dito que os tzadikim, os justos, os mestres, eles pegam tempo do seu dia ou do seu ano para pensar nos seus discípulos. Isso influencia e ajuda seus discípulos aonde que eles estão. Então, tem inúmeras histórias de tzadikim que sentiam que um dos seus alunos está em apuros e eles focavam e de repente saíam. Estavam no meio de falar alguma coisa, paravam e estavam em outra esfera. Contam que o Rebbe anterior, sogro do Rebbe, uma vez ele estava na sala dele e sempre o secretário, antes de entrar, bateu na porta e o Rebbe não respondeu. Bateu mais uma vez, ele ficou preocupado, abriu a porta e viu que o Rebbe estava parado, assim, meio que olhando para o vazio, mexendo os lábios. A gente sabe que o Rebbe já chegou nos Estados Unidos bastante doente, então falava com bastante dificuldade. E o secretário tentou falar com ele e não teve resposta. Ele ficou meio que preocupado e foi chamar a esposa. A esposa tentou, também não conseguiu, ficou preocupada e foi chamar o nosso Rebbe, que era o genro. E porque eram poucos que entendiam o que o Rebbe
falava. E o Rebbe se aproximou, escutou o sogro falando e viu que ele estava falando Az Yashir, que é a canção na travessia do mar. E o Rebbe estava repetindo algumas vezes. E depois que ele acabou, aí ele voltou a si. Eu não lembro se o Rebbe perguntou para ele o que era aquilo ou não, mas depois de um tempo ficaram sabendo que bem naquele momento os alunos, os discípulos do Rebbe estavam fugindo da Rússia comunista para a Polônia. Eles estavam atravessando uma floresta muito perigosa, então estavam cantando a canção da travessia, e foi isso que protegeu os alunos naquele momento. Então, a gente vê essa relação, nesse caso ele estava falando, mas é dito que o próprio pensamento tem a sua influência e gera uma energia que não é só um tzadik, todos nós. Se a gente quer ajudar alguém, qual que é a nossa tendência? Quando alguém está com dificuldade, então a nossa tendência é falar mal, ou criticar, ou pensar mal. Então a gente só está piorando a situação. Então a gente tem que pensar positivo, tentar encontrar alguma coisa boa para poder ajudar aquela pessoa. Que horas são, por favor? 9h10. 9h08. Então está na hora de a gente finalizar. Então, nós vimos hoje os dois extremos. Nós vimos o que significa o tzadik completo. O tzadik completo que não pensa e não sente nada de ruim porque ele dominou a sua alma animal. O rachá completo é aquele que parou de ter a reação da alma divina. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai chegar no homem ideal, que é o Benoni. Mas só para finalizar com uma história, então tinha um dos discípulos do Alter Rebbe, o Dr. Dotana, que ele conta como que ele chegou a se tornar um discípulo do Alter Rebbe. Ele diz que ele estudava numa outra estivá, ele estava num caminho de bastante estudo, mas ele não tinha novamente a mística, a Hassidut. E toda noite, antes de dormir, quando a gente tem que fazer o balanço, o que está acontecendo com a minha vida espiritual, como eu me comportei esse dia, e a gente bate no coração, fala Shalom no Bagalda, eu falhei. Ele parava para pensar, eu falhei? Falei nada. Mas vou falar. Sabe por que tem no Sidur? Estou falando por alguém que falhou e não está falando isso. Então estou ajudando alguém. E aí, um dia, ele falou, calma aí. Está escrito no Sidur, nós falhamos. Nós significa que eu estou incluso. Então, não pode ser que o Sidur está errado. Eu vou procurar um outro mestre. Eu vou ver se alguém pode me explicar isso melhor. E aí ele chegou num lugar onde que eram os discípulos do Baal Shem Tov, chamada Hassidut Geral. E lá ele escutou falar que o mundo é um espelho. Um dos grandes ensinamentos do Baal Shem Tov é que o mundo é um espelho. Se você vê uma falha no próximo, é porque você tem a falha em si mesmo. Então, se eu estou vendo falha nos outros, quer dizer que eu tenho essa falha dentro de mim também. Então, então eu também sou culpado. Se eu consigo ver pessoas que falham, quer dizer que eu também falho. Então, eu tenho que realmente bater no coração. Mas depois eu parava para pensar, tá bom, mas o que eu já fiz de tão grave? Eu não fiz nada de tão grave. Estou aqui o dia inteiro estudando, o que eu já fiz de tão grave? Então, ele não estava conseguindo fazer aquela oração. Eu falhei, eu não falhei. E aí ele continuou na sua busca espiritual, e resumindo, até que ele chegou no Alter Rebbe, o autor do Tânia. E aí ele entendeu o que significa uma falha. Falha significa uma desconexão. E cada um no seu nível. Então ele percebeu que a coisa é um pouquinho mais sutil do que ele estava acostumado. Então o pensamento, fala, uma coisa, às vezes, que não é uma coisa grosseira, mas é sutil. Se ele está na sua alma animal, se ele está focado no seu ego, então ele não está conectado. Se ele não está conectado, ele está desconectado. Se ele está desconectado, ele falhou. E ele começou a entender e apreciar diferente as suas falhas e como retornar e como ter a verdadeira conexão com a Hashem. Então, essa é a importância de estudar o Tânia, onde ele coloca de uma forma mais real o que é o tzadik e o rachá. Porque na nossa cabeça, se eu procuro fazer o bem, então eu já sou o justo. Então a gente vê que não é
bem isso. Eu tenho que me esforçar um pouquinho mais. Eu tenho que refinar o meu caráter e começar a apreciar o meu interior. Não só a minha ação externa. Começar a procurar melhorar o meu caráter, melhorar o meu sentimento, melhorar o meu pensamento. E com isso, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou sair ganhando com isso. Mas o foco tem que ser mais conectado, mais elevado e com isso mais próximo de Hashem. Até o próximo capítulo.